Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 6. Dado o algoritmo abaixo, considerando os valores de entrada sequencialmente 5 e 2, faça o passo a passo do algoritmo. Essa questão traz um algoritmo que segue uma estrutura sequencial, ou seja, as linhas são executadas uma após a outra, sem nenhum tipo de interrupção, e pede para simular com os valores de entrada 5 e 2. Então vejamos aqui, fazer o passo a passo, colocando o que vai ser alocado na memória do computador, o que vai ser processado, qual vai ser a entrada, qual vai ser a saída em cada linha do algoritmo. Começando então pela primeira linha. A primeira linha aqui nós temos a declaração das variáveis A, B, C e T, do tipo numérico. Bom, declarar a variável nada mais do que colocar uma posição de memória no computador, uma posição, alocar um espaço vazio, por enquanto, na memória do computador. Bom, então na memória aqui nós temos a alocação das variáveis A, B, C e T. Processamento, não há nenhum processamento neste momento. Entrada de dados também não há e, consequentemente, saída também não há. A próximo algoritmo aqui nós temos o comando de saída de dados, que é o escreva, e informe o valor de A. Então, o que vai sair de dados aqui? A informação ou a mensagem de texto informe o valor de A. Então, na memória continua contendo as variáveis vazias, A, B, C, T, nada a ser processado, entrada de dados também não há, e a saída vai ser a mensagem de texto. Então, informe o valor de A. Então, é a solicitação que foi feita aqui. Próxima linha do algoritmo, aqui nós temos a entrada de dados, comando leia. Então, leia quem? A. Então, A, neste momento aqui, vai receber o valor de 5 como entrada de dados. Tá? Então, a variável aqui na memória, a variável A, vai conter o valor 5. Nada a ser processado aqui nessa linha. Entrada de dados aqui, eu tenho o valor 5. E saída, nenhuma saída neste momento aqui. E aqui continua tendo, então, as variáveis B, C e T ainda vazias. Próxima linha do algoritmo, comando escreva, informe o valor de B. Então, saída de dados. Memória, então, continua tendo variável A com valor de 5, a variável B vazia, variável C vazia, variável T vazia, processamento nenhum, entrada de dados nessa linha não há, saída de dados é a mensagem, informe o valor de B. Próxima linha do algoritmo, entrada de dados, comando leia, leia B. Então, neste momento aqui, vai acontecer a entrada de dados que vai ser alocado na variável B. Então, A continua tendo o valor de 5. B agora vai ter o valor de 2, sugerido aqui no enunciado da questão. C continua vazia e T também continua vazia. Nenhum processamento ainda. Entrada de dados aqui é o 2, saída de dados não há. Próxima linha do algoritmo, nós temos aqui um processamento. Então, no processamento aqui, nós vamos atribuir um valor para a variável T, que vai ser o cálculo realizado com os valores das variáveis A e B. Então, a variável A continua tendo o valor de 5, a variável B continua tendo o valor de 2, a variável C ainda está vazia. Agora, T vai conter o resultado do processamento. Qual processamento? O processamento que vai ser realizado aqui, que nada mais é do que a soma de A mais B e a multiplicação de B. Então, A vale 5, mais B, que é 2, então passa a valer
aqui vale 7. Multiplicado por 2, que é o valor de B, então T aqui vai ser processado e o valor resultante aqui para T vai ser 14. Tá? Então, na memória é alocado o valor de 14 para a variável T. Entrada de dados aqui não há, saída de dados aqui também não há. Próximo passo aqui, nós temos a variável C recebendo o processamento aqui, que é a soma de T mais B. Então, a variável A continua valendo 5, a variável B continua valendo 2, a variável C agora vai receber um valor, a variável T continua valendo 14. Bom, a variável C, então, vai receber o valor de quem? De T mais B. B vale 2, T vale 14. 14 mais 2, então C passa a valer 16. E o processamento aqui equivale a C recebendo o valor de 16. Entrada de dados não há, saída de dados não há nessa linha. Próxima linha do algoritmo. B recebe quem? O resto da divisão de T por B. Então, vamos... Variável A continua valendo 5. A variável B aqui agora vai receber um novo valor. Ela vai ser atualizada. O valor vai variar. Então, vamos ver qual que vai ser o valor de B. C continua valendo 16. E T continua valendo 14. Variável B, então, vai receber quem? O resto da divisão de T por B. Então, T vale 14. E o B? O B vale 2. 14 dividido por 2, 7. O resto dessa divisão vai ser 0. Então, sobra 0 como resto. Então, B passa a valer quem? Passa a valer o 0. Então, o valor de B foi atualizado. Então, aqui, B recebe o valor de 0. Então, B recebe 0. Entrada de dados não há, saída de dados, por enquanto, ainda não. Próxima linha do algoritmo. Então, C recebe A dividido por T. Então, a variável A continua valendo 5. A variável B continua valendo 0. A variável C vai ser atualizada aqui. Tá? Então, vamos deixar um espaço aqui para que no processamento a gente vai saber qual vai ser o valor de C. E a variável T aqui continua valendo 14. Aí, no processamento, nós temos a variável C recebendo quem? Recebendo a divisão de A, então A vale 5, dividido por T, que vale 14. Nós temos o resultado dessa divisão, que é, arredondando para duas casas decimais, que é 0,36. Tá? Então, nós temos o valor aqui de C. Então, a variável C vai passar a valer 0,36. Bom, entrada de dados aqui também não há nessa linha, saída de dados também não há. Então, o algoritmo segue. Escreva A, B, C e T. Então, aqui nós temos o comando de saída de dados, escreva. Então, aqui a memória continua com as variáveis valendo A, valendo 5, o B valendo 0, a variável C valendo 0,36 e a variável T valendo 14. Processamento aqui não há, entrada de dados aqui também não há, e como saída nós temos o valor de A, B, C e T. Então, como saída nós temos 5, 0, 0,36 ou vírgula e o valor de 14. Então, este é o funcionamento do algoritmo dado no enunciado dessa questão, passo a passo.